Olá, pessoal! Nessa aula, nesse vídeo, a gente vai discutir um pouquinho sobre como analisar a complexidade de algoritmos do tipo divisão e conquista. São aqueles algoritmos recursivos, que eles dividem o problema em subproblemas, e aí a gente quer saber como que a gente generaliza, como a gente analisa a complexidade deles. A gente sabe que eles são dados, o comportamento desses algoritmos é dado por uma relação de recorrência. A questão é, como que eu sei que essa relação de recorrência me dá um algoritmo melhor ou pior do que um algoritmo que não segue essa abordagem, Por exemplo, a gente viu o merge sort. Tá? Como é que funciona o merge sort? Falando em linhas bem gerais, sem usar pseudocódigo. Ele divide a sequência, o nosso vetor, de comprimento n. Então, nosso vetor tem comprimento n. Ele divide essa sequência em duas subsequências da metade do comprimento. Tá? Então ele pega o vetor no meio, divide e analisa as duas metades, certo? Ele vai ver, ele vai ordenar separadamente cada uma das duas metades. E ele vai fazendo isso até que você não tenha mais como dividir o vetor. Então ele vai sempre dividindo cada uma das metades na sua respectiva metade, metade da metade da metade, por aí vai. E em seguida ele usa uma função de ordem n, a função merge, que combina os resultados dessas divisões. Tá? A gente podia até ter usado aqui um θ, tá, se quisesse, o θ de n, porque a gente conhece o comportamento dessa função, mas a ideia aqui é fazer mais genérico mesmo. Tá? Então, esse é o nosso merge sort. Isso aqui tudo é generalizado dessa forma aqui. Então, eu tenho duas divisões do vetor, duas chamadas recursivas, t, lembrando que t é o tempo de execução desse algoritmo. Então, eu tenho duas chamadas recursivas para metade do vetor. Então, se eu tinha um vetor tamanho n, agora eu tenho duas chamadas recursivas, sendo que cada chamada gasta, entre aspas, metade do tempo. Certo? Por quê? Porque antes eu tinha um vetor tamanho n, agora eu estou resolvendo n sobre 2, metade do vetor. Estou procurando, estou ordenando metade daquele vetor. Só que eu faço isso duas vezes. As duas chamadas recursivas do merge. E no fim, meu procedimento de conquista, por assim dizer, que ele combina, procedimento que combina as duas soluções parciais. A questão é, como é que eu sei que isso aqui é melhor, por exemplo, que o insertion sort? Que o insertion sort é um n quadrado. Como é que eu sei que isso aqui é melhor do que aquilo? Só olhando essa função aqui não dá para saber, certo? A gente pode até chutar alguma coisa, mas é complicado. A ideia é, a partir de uma relação como essa, eu generalizar. Eu chegar numa fórmula geral. Uma fórmula que me dá a complexidade daquele algoritmo. Uma forma de chegar nessa abordagem, nessa fórmula padrão, é resolvendo a relação de recorrência e tentando identificar um padrão lá dentro. Como assim? Por exemplo, aqui está a mesma relação de recorrência ali do merge. Tá? Eu só troquei aquele O, aquele O de n que estava aqui, eu só troquei por uma função do tipo Cn. Tá? É questãozinha de notação apenas. Como é uma função do tipo O de n, eu não sei a cara dela. Eu estou dizendo assim, então eu estou usando aqui o O como se fosse uma generalização apenas. Seria, na verdade, C de n mais uma constante qualquer, porque uma função linear ela poderia ser C de n mais 1, C de n mais 5, alguma coisa assim, uma função linear. Por isso que eu coloquei esse menor igual, tá? Só para dizer isso, só para dizer que isso aqui pode ser uma função com mais alguma coisa aqui, tá? Só por isso, questão de notação. O que interessa para nós é duas vezes o t de n sobre 2 mais uma função constante ali. Vamos desenvolver um pouquinho mais esse termo, esse termo aqui, que é a minha função de fato. Ó, abrindo ele, eu tenho esse 2, ficou aqui para fora, e o t de n, agora então é duas vezes, de novo, o t de n, só que agora t de n sobre 2 dividido por 2, então t de n sobre 4. E o meu c de n também dividido por 2. Então é como se eu tivesse passado tudo isso aqui para dentro. Tá? Então eu já fiz o que era para ser duas vezes, eu estou fazendo 4 vezes já. E mais essa funçãozinha que ficou de fora. Então eu tenho 4 vezes t de n sobre 4 mais 2c de n. Certo? Se você
resolver essa formulinha aqui, né, e tal, ó, tem um 2 aqui e aqui, né, então você consegue isolar o termo ali, o C de N e tal. Não vou entrar nos detalhes dessa resolução, certo? Não é o foco desse vídeo aqui. Generalizando mais um pouco, né, então já estou entrando mais uma vez na chamada recursiva, nessa chamada recursiva aqui, né, eu estou chegando numa situação como essa, 8t de n sobre 8, mais 3c de n, né, já tinha o 2, agora tem mais um c de n. Então, eu estou generalizando, certo? Até quando? Até chegar numa situação como essa daqui. Tá? Ó, olha para esse lado aqui. O 2 virou um 8, né? E aqui também era 2, virou um 8. Então, 2 elevado a um k. Certo? Na medida que esse valor cresce, esse aqui decresce. Tá? Porque é n sobre 2k. E aqui, ó, o 3 virou uma constante, né? Então, porque quando era 2... era 4, que era 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Quando é 3, 2 ao cubo, né? Com 2 ao cubo, 8. Tá? Então, eu generalizei. Eu identifiquei esse padrão. Não ajuda muito ainda, né? Mas, se eu fizer que k é igual ao log de n na base 2, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero eliminar esse monte de gente aqui, para tentar simplificar um pouco a minha função. Se eu faço essa suposição, eu chego nisso aqui. Meu t de n é igual a um n, transformei esse 2k num n, né? 2 elevado a log de n na base 2. Aqui, também transformei isso aqui num n, né? Então, se isso aqui virou n, esse aqui também virou, só que n dividido por n, 1. Então, tem uma função constante aqui, né? De tempo constante, multiplicada por um n, mais esse meu k virou esse log de n na base 2, multiplicado pelo meu cn, na minha constante vezes n. Ora, n mais n log de n na base 2 é uma função do tipo O de n log de n. Tá? Ou log de n na base 2, podia ter posto um 2 ali. Certo? Ok. Dá certo? Deu para entender então que o merge sort é melhor que outros algoritmos de ordenação. Né? Mas a questão é, não tem um jeito mais simples de fazer isso? Porque às vezes identificar esse padrão, fazer essa sacada aqui de fazer um k igual a log de n, não é tão trivial muitas vezes. Para isso, existe o nosso teorema mestre, que resolve relações de recorrência. Vamos primeiro generalizar uma relação de recorrência, então, colocando já no formato que o teorema mestre vai adotar para resolver. Vamos pegar um algoritmo qualquer agora de divisão e conquista. O caso base. Resolva um problema P de tamanho 1, ou seja, o menor problema possível, imediatamente, ou seja, O de 1 passos. Então, por exemplo, vamos pensar em outro algoritmo de divisão e conquista, a busca binária. A busca binária funciona assim, eu achei o elemento, acabou. Então eu não preciso fazer mais nada, é um tempo constante, é um if. Tá? Se eu tiver a sorte de esse elemento está justamente na primeira posição que eu procurar ele, né, na metade do vetor, então eu não precisei fazer mais nada, não precisei nem fazer uma chamada recursiva. Eu só busquei na metade. Então, o problema mais simples é resolvido da maneira mais imediata possível. E o caso recursivo da divisão e conquista? Divida um problema P de tamanho n maior que 1. Né? Então, porque o caso base está aqui, problema de n maior que 1. Em A subproblemas do tipo P. Merge sort, são 2 subproblemas que eu resolvo. Busca binária, 1 subproblema que eu resolvo. Seria o número de chamadas recursivas aqui. Cada subproblema tem tamanho n sobre b. Eu posso dividir, por exemplo, meu vetor em outros valores. Não é o caso aqui desses dois algoritmos que eu mencionei, o merge e a busca binária, ambos dividem em b igual a 2, né, na metade. Mas você poderia pensar, vou pensar no merge sort que divide em 3. Né? Poderia, tá? Até existe, né, o merge sort que faz mais do que 2 divisões. Então aí o b seria 3. Tá? E por aí vai. Então, n, né, o tamanho, lembrando que n é o tamanho da entrada do seu problema. Tá? No caso, um vetor de tamanho n. Certo? Então, a chamadas recursivas, cada chamada recursiva eu divido o tamanho, né, o tamanho da minha entrada em b. E eu combino isso numa função fn. No caso da busca binária, esse fn é uma constante também, que é só
né, terminei de fazer a busca, eu retorno um true ou um falso, né, se eu não encontrei, ou se eu encontrei ou se eu não encontrei meu valor. No caso do merge, é uma função n mesmo, uma função linear. Ok? Então, aqui está a minha relação de recorrência geral para um problema de divisão e conquista. O caso base, mais simples, resolve imediatamente. O caso recursivo segue essa fórmula aqui. Tá? Merge sort 2, 2 e O de n. Uma função O de n aqui. Como é que eu generalizo, então, isso? Né, aqui já é uma generalização da relação de recorrência. Agora eu quero chegar naquele meu O. Usando, como eu falei, o teorema mestre. Aqui, pessoal, só uma observação. Eu estou adotando a notação do Dasgupta e Papadimitriou e Vazirani, né, o livro Algoritmos, certo? Que é uma versão, na minha opinião, mais simples desse teorema mestre. Não é mais simples, ela é menos genérica. Tá? Se você pegar o livro do Cormen tem uma versão um pouco mais geral desse teorema mestre. Seria possível resolver uma gama de problemas maiores com ela. Mas aqui para nós interessa essa versão que, na minha opinião, é mais simples e já ajuda bastante nesse curso que a gente está fazendo aqui. Então, por simplicidade, vamos supor que a função fn, essa, né, função fn aqui, né, minha função fn é do tipo O de n elevado a d. Tá? Então, é uma função, como eu falei, uma função n, né, uma função de n, que eu não conheço a cara dela. Vou dizer que é de n elevado a d, onde d é um expoente qualquer. Tá? O teorema mestre. Dada a seguinte relação de recorrência, tá? Então agora eu substituí o fn por um O de nd, com A maior que zero. Se o A for zero, esse termo some, então não tem nem o que fazer. Então A tem que ser maior que zero. O B tem que ser maior que 1, porque se o B for menor... Se o B for 1, não faz sentido nenhum, né? Tn, você fica preso num negócio, você não está dividindo nada por nada, certo? Então, B tem que ser maior que 1. E não pode ser menor que 1, porque se for um zero, faz uma divisão por zero, que não é permitido. E o meu D tem que ser maior ou igual a zero. Se o D for zero, isso aqui é uma função 1, constante. Tá? Qualquer valor maior que zero, então eu tenho um expoente ali. Esse aqui, então, é a minha relação de recorrência. E essa aqui são as minhas condições da relação de recorrência. O teorema mestre diz isso aqui. A complexidade assintótica é O de n elevado a d, se o valor de d, se esse valor aqui, do expoente d, for maior que log de a na base b. Tá? Log de a na base b. Para memorizar, né, b de base, né, então você pensa sempre a base vai ser b. E o a vai ser o valor que eu estou calculando. Caso meu d, meu expoente dessa função, seja exatamente igual a log de a na base b, a complexidade desse meu algoritmo é dada por essa fórmula aqui. N elevado a d log n. E se o meu expoente for menor que o valor de log de a na base b, o meu algoritmo é dado, a complexidade do meu algoritmo é dada por essa fórmula aqui. N elevado a log de a na base b. Certo? É meio assustador olhar isso aqui, mas na prática é bem mais simples. Vamos olhar nosso merge sort, então, de novo. Aqui está o merge sort geral, né? Aquele meu O de n ali. Então, 2 vezes t de n sobre 2, O de n. O meu A vale 2, meu B vale 2, e o meu D não tem D. O meu D não aparece aqui. Se não aparece, quer dizer que ele é 1, certo? Cuidado, não é 0, tá? Se eu não vejo D, é o caso base, é o caso mais simples, né, da exponenciação, ou seja, 1, ok? Então, para essa recorrência, nós temos que o A é igual a 2, o B é igual a 2, e como aqui é um O de n, né, como meu n está aparecendo, D é igual a 1. Vamos calcular o meu log de A na base B. A na base B, 2 na base 2. Ora, log de 2 na base 2, log de qualquer coisa na mesma base, né, x na base x, é 1. 1 é igual a 1. Então, meu D é igual ao valor de log de A na base B, que era o segundo caso do teorema mestre. Né? D igual a log de A na base B.
Ou seja, o tempo de execução do meu merge sort é da ordem de n elevado a d vezes o log de n na base 2. Aliás, é log de n na base 2. Né? De fato, é uma base 2 aqui. Então, esse é o meu tempo, né? A minha complexidade de tempo do merge sort. Mas como d é 1, eu apago esse dzinho aqui, então fica n log de n. Certo? Por isso que eu chego naquela complexidade do n log n. De maneira mais simples, né, do que fazer todo o desenvolvimento daquela relação de recorrência, embora seja exatamente a mesma coisa. A prova do teorema mestre passa pelo desenvolvimento dessa fórmula. Tá? Ele passa por esse desenvolvimento aqui. A gente vai chegar nisso aqui, mas daquela forma generalizada lá. Certo? Então, esse é o teorema mestre. A gente tem que lembrar dele. Tá? Como eu falei, uma versão mais direta do teorema mestre. E é isso, pessoal.